Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco através dessa palavra, que Ele possa se fazer presente, falar ao íntimo do nosso coração, estabelecendo assim princípios que criem raízes e sejam capazes de nos direcionar no momento da adversidade. Esse é o desejo do meu coração. E o texto hoje, para nossa breve reflexão, encontra-se na Epístola de Paulo aos Coríntios, a segunda Coríntios, capítulo 9. Quero ler com vocês a partir do verso 3. Diz assim: Ainda assim envio esses irmãos para me certificar de que vocês estão preparados, como tenho dito a eles. Não quero elogiar vocês sem razão. Que vexame seria para nós e ainda mais para vocês, se alguns macedônios chegassem comigo e descobrissem que não estão preparados, depois de tudo que eu disse a eles. Portanto, considerei apropriado enviar esses irmãos antes de mim. Eles cuidarão para que a oferta que vocês prometeram esteja pronta, que seja, porém, uma oferta voluntária e não entregue de má vontade. Glória a Deus. A epístola de Paulo, meus irmãos, aos Coríntios, a segunda carta, é uma carta pastoral. É uma carta que exprime a gratidão e a satisfação do apóstolo Paulo ao encontrar uma igreja arrependida, justamente pela primeira carta, que tem um cunho mais duro, mais disciplinar daquilo que significava o que eles estavam passando naquele momento. Uma igreja com diversidade de cultura, por ser uma cidade portuária, e muitos homens e mulheres de todo mundo passavam por ali devido justamente à expansão da cultura helenística, que é a cultura grega, que tomaria conta, logicamente, logo depois da expansão romana, influenciando assim a muitos, e eles carregavam essa influência naquele momento em Coríntios. E havia diversidade de patamares econômicos daquilo que se refere às pessoas, algumas pessoas muito pobres e algumas pessoas muito ricas, com o que se parece com a nossa cultura brasileira hoje. Na verdade, irmão, quem tá se lascando por aí, na verdade, quem está sustentando os outros está andando de busão e não está andando de Camaro, não é verdade? E nós vemos isso, uma massa maior sustentando uma massa menor, mas jamais impediria ali de ajudar. E esse texto fala de uma oferta financeira, mas que traz princípios a qual nós podemos aplicar em todas as nossas áreas. Porque quando Deus estabelece princípios, irmãos, serve para todas as áreas. E eu quero trazer aqui humildemente essa palavra para nós. Diz assim: ainda assim, envio esses irmãos para me certificar de que vocês estão preparados, como tenho dito a eles. Irmãos, olha, eu creio que uma das coisas que Deus foca muito é justamente no nosso preparo, que se refere ao nosso processo. E pelo que parece, os macedônios, que é aqui a igreja em questão, a igreja da Macedônia, tinha influenciado a igreja de Coríntios a contribuir voluntariamente, ofertando de forma financeira. A oferta aqui era financeira. Mas a oferta em nossa vida, eu sempre falo isso, ela pode ser de qualquer cunho, meus irmãos. Nós podemos ajudar algum irmão oferecendo o nosso tempo, oferecendo o nosso ouvido. Tudo é uma plantação, inclusive a financeira. Para quem precisa, uma ajuda financeira faz bastante efeito. E Paulo, na primeira carta, ele tinha até aberto mão da sua condição pastoral ali, para não trazer escândalo justamente àquela igreja que estava acusando Paulo de pregar justamente pela questão financeira. E a palavra fala que o trabalhador é digno do seu salário, o salário vem para o trabalhador, mas de forma voluntária, de forma espontânea, que não traga prejuízo. E por isso Paulo abriu mão. Mas naquele momento ali havia princípios estabelecidos. A contribuição financeira, ela vem para contribuir justamente a ganância e a avareza, que é a diferença da ambição. A ganância fala do próprio ego, de querer muito mais que ter, de se satisfazer além do limite que Deus tem.
E a avareza fala daquele que tem o espírito de mão de vaca, que não consegue compartilhar o que tem com os outros. E a ambição, Alisson? A ambição é o desejo de crescer, isso é bom, a ambição vem de Deus. Um homem, uma mulher de Deus, ele deseja ter crescimento. Mas a verdade é que Deus, no tempo certo, meu irmão, vai nos provar para fazer a verificação do preparo. É o que ele fala. Olha, aqui era uma questão financeira que os coríntios enfrentavam. Eles enfrentavam justamente isso, avareza e ganância. E Deus vai trabalhar justamente naquela área que nós temos. Olha, ele fala assim, ó, envio esses irmãos para me certificar de que vocês estão preparados. Então Deus vai provar, irmão, os nossos corações na nossa área em questão. Aqui está falando de finanças, mas pode ser sentimental, pode ser familiar. Haverá um tempo de provação. Haverá um tempo em que o Senhor enviará pessoas justamente para nós vermos como nós estamos nos comportando, justamente naquela área que ele prometeu. Em Tiago, capítulo 1, versículo 2, ele fala, meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não lhe faltando em nada. E é normalmente no momento da aflição, irmão, é no momento da escassez que o Senhor vem nos provar, para saber se a nossa palavra e se a nossa postura de fé ainda está firme, para saber se nós não estamos oscilando de acordo com a circunstância ao nosso redor. É muito fácil, meu irmão, ser fiel no muito quando nós temos muito. Mas Mateus 25, versículo 23 fala, sede fiel no pouco, porque no muito eu te colocarei. Porque aquele que é infiel no pouco, irmão, vai ser infiel no muito. E Deus vai provar os nossos corações no momento da privação, no momento da escassez, no momento em que nós estivermos desesperançados, em que a circunstância dirá não para nós. Por isso Paulo continua falando, não quero elogiar vocês sem razão, irmão. Deus quer ter motivo, irmão, sabe, para nos elogiar. Deus quer ter motivo para falar bem de nós. Deus quer ter motivo para confiar muito mais em nós. E não tecer elogios sem motivos. Nós percebemos, meu irmão, pela aprovação de Jó. Irmão, Jó foi provado em todas as suas áreas, inclusive na financeira. Ele perdeu todos os seus bens. E Jó era um homem muito rico, talvez o mais rico daquela época. Se vê pelas suas posses, por aquilo que a Bíblia fala. E Satanás, depois de dar uma volta no céu, se apresenta diante de Deus. E olha o que Deus fala a respeito de Jó. Jó capítulo 1, versículo 8. Quero ler com esse texto com vocês. Fala assim, aí o Senhor disse, é o Senhor que está dizendo, você notou o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Reto, íntegro e temente a Deus. E Satanás responde para ele, fala, será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Olha só, tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, a sua família e a tudo que ele tem. Abençoa tudo que Jó faz, e no país inteiro ele é o homem que tem mais cabeças de gado. Mas se tirar tudo que é deles, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. O Senhor disse a Satanás, pois bem, faça o que quiser com Jó, tudo que ele tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Percebe o caráter da provação de Jó? O Jó não está sendo provado, irmão, para mostrar que tudo que ele tem, tudo que ele é, depende justamente da bênção que Deus imprimiu sobre ele, cercando em proteção. Deus confiava em Jó. Em Salmos 25, versículo 14, o Senhor Deus fala que aquele que o teme é aquele que ele revela a sua aliança. E muitas pessoas que têm uma vida no secreto com Deus, que não vivem por aplausos, que não vivem por holofotes, muitas vezes vão passar desertos e momentos de escassez, irmãos, justamente para que essa fé, como o Tiago fala, seja madura e completa. E o que é uma fé madura e completa, irmão? Que não oscila, nem no momento de privação e nem no momento em que a abundância chegou, nem no momento da honra e nem no momento da humilhação. Não. É uma fé que se mantém constante, que independente da circunstância que estejamos atravessando, a fé é na palavra que o Senhor implantou em nosso coração. Essa fé, meu irmão, se desenvolve justamente nos momentos de dificuldade, porque
De fato, sabemos que ninguém amadurece sorrindo, não é verdade? Então, por isso, Paulo estava enviando aqueles homens, era para experimentá-los. Olha, e ele fala: que vexame seria para nós e ainda mais para vocês, versículo 4, se alguns macedônios chegassem comigo e descobrissem que vocês não estão preparados. Depois de tudo que disse a eles, Paulo fala abertamente elogiando os coríntios, irmãos. E foi os macedônios que influenciaram, os macedônios contribuíram com o ministério de Paulo. Os macedônios chegaram e trouxeram justamente a influência daquilo que seria uma oferta financeira para que o ministério de Paulo pudesse evoluir, levando a palavra de Deus, e a palavra de Deus fosse difundida e expandida ali, como Jesus disse, em Jerusalém, na Judéia e até os confins do mundo. Então, eles tinham uma contribuição, era uma semente que estava sendo plantada, de cunho financeiro, é verdade, mas todas as pessoas, meu irmão, têm um poder muito grande na sua mão, de contribuir da sua forma. Talvez você não pregue, talvez você não louva, mas há como contribuir. Talvez você não tenha dinheiro para contribuir, mas você tem tempo. Talvez você não consiga servir a Deus, sabe, em tempo integral, mas você consegue dar um tempo para Ele. Talvez ainda você não tenha preparo para ir pregando o evangelho para onde você vai, mas pregue aonde estiver, pregue a palavra em tempo e fora de tempo. E é bem simples aqui, irmão. O motivo da aprovação é justamente evitar a nossa vergonha, para que nós não sejamos avergonhados daquilo que Deus está nos falando. Deus deixou que Satanás tocasse em Jó num tempo certo, num tempo em que ele poderia ser experimentado. Deus sabe o tempo certo de agir, meu irmão. Deus sabe o que você tem pedido para Ele no secreto, minha irmã. Deus sabe e conhece o seu coração e sabe o que você suporta. Olha, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, ele fala que Deus é fiel e não nos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas antes que Deus fornecerá o escape. A tentação ela é humana, mas o escape ele é natural. E justamente para que nós não venhamos a ceder a uma tentação maior daquela que nos sucumbe, Deus nos experimenta, meus irmãos, de pouco em pouco tempo. E essas provações, elas trazem crescimento. E o motivo é simples, para que nós não venhamos a ser envergonhados. Em Romanos capítulo 10, versículo 11, fala: creia no Senhor Jesus Cristo e jamais será envergonhado. Creia no Senhor Jesus Cristo, jamais será enganado. Creia no Senhor Jesus Cristo e jamais será iludido. Você achará todas essas versões. Então mantenha-se firme no propósito, tenha firmeza de propósito. Eu estou pregando aqui para pessoas que começaram a orar e Deus começou a experimentar. E a circunstância ao redor começou a dizer ao contrário daquilo que é a palavra implantada em teu coração. Essa mensagem vai de encontro ao coração de pessoas que têm passado por enorme dificuldade. O Senhor derramou uma promessa de prosperidade financeira e nesse momento tem contado moedas. Eu estou pregando aqui para pessoas a qual o Senhor prometeu um casamento e nesse momento você tem passado o deserto da solidão, aprendendo com Deus a transformar ele em solitude. Eu estou pregando aqui para pessoas a qual Deus prometeu uma restauração familiar. E o momento atual, o filho, a filha, o filho se entregou às drogas, a filha à prostituição, e tudo diz ao contrário. Deus quer ver a tua fé em ação. E eu sei que não é fácil, mas ninguém amadurece sorrindo. Continue, meu irmão, firme nessa fé. Continue, minha irmã, firme nessa fé. Que o Senhor honrará em público aquilo que tem sido a sua semente depositada no secreto. Lembrando que o que a mão direita faz, a mão esquerda não precisa saber. Olha, a palavra continua falando, irmão. Portanto, considerei apropriado enviar esses irmãos antes de mim. Eles cuidarão para que a oferta que vocês prometeram esteja pronta. Esteja pronta, irmão. Olha que maravilhoso isso, irmãos. Enviarei alguns irmãos antes de mim. Irmão, Deus vai enviar ajuda. Deus vai enviar ajuda, sabe, no tempo da colheita. Por quê? Satanás, irmãos,
Primeiro, ele tenta roubar a semente de nós no começo. Ele tenta roubar em todo o tempo, mas um tempo em que ele chega com bastante avidez, com bastante afinco, com bastante vontade de roubar, é justamente o da colheita. Esse era o tempo da coleta das ofertas. Era um tempo em que Paulo tinha preparado o coração daqueles homens para que eles não sucumbissem à avareza e à ganância do coração deles e para que eles pudessem crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Não era um tempo qualquer, era um tempo de colheita. Eu quero repetir isso porque eu creio que alguém precisa ouvir. Derrei bandaraba da saia. Você vai colher, meu irmão. Você vai colher, minha irmã. Aquilo que você plantou no secreto não é um tempo qualquer. É o tempo de colheita. Então Deus vai enviar ajuda no tempo da colheita. Aquilo que parece ser oposição pode ser ajuda. Pode estar te provando. Pode estar te experimentando para provar o que tem dentro do seu coração. E eu quero aqui lhe deixar uma pergunta. O que foi que Deus te prometeu? Qual é a palavra que está implantada no teu coração? As circunstâncias têm dito ao contrário? Pessoas têm falado ao contrário? Ou pessoas têm chegado justamente para ver e te ajudar no preparo? Homens e mulheres, vídeos apareceram na internet. A palavra do pastor na igreja parece que mudou agora, parece que está direcionada para isso. É Deus. Ninguém pode impedir. Agindo Deus, quem impedirá? Olha, agindo Deus, quem impedirá? Eu quero ler com vocês um texto de Oséias. Eu gosto desse texto. Oséias, capítulo 10, versículo 12, diz o seguinte. Preste atenção nesse texto. Eu lhes disse, preparem os campos para a lavoura. Semeiem as justiças e colham as bênçãos que o amor produzirá. Pois já é tempo de vocês se voltarem para mim, o Senhor, e eu farei chover sobre vocês a chuva da salvação. Aleluias! Aleluias! E muitas vezes, irmãos, nós perguntamos para Deus, Senhor, envia chuva de bênçãos, mas nós não temos arado, preparado a nossa terra, feito aquilo que é a nossa parte. Eu quero te perguntar, meu irmão, se Deus enviar hoje pessoas, justamente naquilo que se refere, permitir que o mal chegue, justamente para aquilo que se refere à tua espera, o teu milagre em Deus, você está preparado para receber aquilo que Deus lhe prometeu? Por isso eu perguntei, o que Deus te prometeu? Porque tem um outro texto que eu quero compartilhar com vocês, porque é isso que acontecerá justamente quando você estiver preparado. Olha, Isaías 61, versículo 11, a palavra do Senhor Deus diz o seguinte, assim como a terra faz crescer as árvores e o jardim, o chão o faz, e no jardim o chão faz brotar o que foi semeado, e o nosso jardim é o nosso coração. Também o Senhor Deus fará com que brote a sua salvação, e todas as nações cantarão hino de louvor a Deus. Então é desejo de Deus abençoar, meu irmão, o seu jardim. É desejo de Deus, minha irmã, Deus abençoar a sua plantação. É desejo do coração te ver próspero em todas as áreas da sua vida, não só na financeira, mas também na sentimental, psicológica, ministerial, familiar, e seja aonde for, Deus quer te ver prosperando. E a palavra dele vem justamente com o Espírito Santo, para que o Espírito de Deus possa cumprir através dele, através das ações dele, tudo aquilo que lhe foi prometido. Mas há uma parte nossa, meu irmão, a preparação da terra. Você está preparando? Qual é o problema que você tem encontrado? Faça um autoexame, veja, ore a Deus, Senhor, o que tem impedido a minha colheita? Onde Satanás tem roubado a minha colheita? Não deixa, Senhor, ele roubar a minha colheita. Senhor, eu quero colher, eu quero um mês de portas abertas, eu quero ver o teu sobrenatural, e eu quero ver o que vem do Senhor, que traz paz e alegria ao meu coração. Então não deixa, meu irmão, porque no final a palavra fala assim, que seja, porém, uma oferta voluntária e não entregue de mal vontade. Sabe por quê, meu irmão? Deus não forçará ninguém a nada. Eu quero repetir, Deus não forçará ninguém a nada. Ninguém a nada, irmão.
Josué 1,15, o Senhor Josué fala hoje: escolham, porém, se vocês vão servir ao Senhor, aos deuses que vocês serviram além do rio Eufrates, os deuses dos amorreus e jebuseus. Agora nós, porém, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Mas isso não nos lima da dificuldade, mas pelo contrário, podemos encontrar paz em meio ao deserto, podemos encontrar paz no vale, podemos encontrar paz nas tempestades da vida, podemos encontrar paz no nosso processo, podemos encontrar paz para que a colheita seja completa. E eu quero terminar com vocês, meu irmão, porque Deus quer cumprir aquilo que prometeu, e eu quero terminar com esse texto de Hebreus que para mim é um dos mais maravilhosos que existe na palavra de Deus. Hebreus 10:35 diz o seguinte: faz a diferença justamente daquele que serve e o não serve ao Senhor. Portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Pois, como diz nas Escrituras Sagradas, um pouco mais de tempo, um pouco mesmo, e Ele virá, que tem de vir. Ele não vai demorar. E todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão pela fé. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Nós não somos dos que retrocedemos. Pelo contrário, temos fé e somos salvos. E receberemos da mão do Cordeiro uma recompensa fiel por tudo aquilo que foi plantado no secreto. Seja fiel no pouco, meu irmão, e no muito Ele te colocará. Seja fiel no pouco, minha irmã, e no muito Ele te colocará. Não desista daquilo que você tem pedido a Deus todos os dias, sabendo que as provações vêm justamente para aparar as arestas, para que a tua terra, o teu jardim, do teu coração estejam prontos para receber tudo aquilo que você tem pedido a Deus. E no final do tempo, o Cordeiro tem uma recompensa para o teu sacrifício. Que Deus abençoe os irmãos poderosamente. Esse é o desejo do meu coração. Até uma próxima palavra, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos. Fiquem firmes. Tchau, tchau.